Você acha que o brasileiro vai ao teatro? Eu acredito que sim, acho que, enfim, o que eu conheço teatro no exterior, o brasileiro mais ou menos na mesma faixa ali. Vai bastante até. É, então, você já. Desde quando você acompanha o Terça Insana? Então, o Terça Insana, propriamente, eu acompanho desde o comecinho, uns mais de 10 anos, né? Mas, na verdade, o Terça Insana é anterior ao Terça Insana. Ele é algo que, na verdade, acompanha a Grace desde os primeiros passos dela no teatro. Então, eu posso dizer, acredito eu, que eu acompanho o Terça Insana, inclusive no formato e tudo, desde o começo dos anos 80, quando a Grace subiu ao palco no Espaço Off. E o que você tem a dizer sobre esse formato do Terça Insana? Então, o trabalho da Grace começou no momento em que o Brasil estava destampando, né, da ditadura, começo dos anos 80, e junto com a Grace havia, enfim, outros comediantes também nessa faixa, que eram tipo Miguel Magno, ou no Rio de Janeiro toda a cena que veio a ser chamada de besterol, que eram, enfim, esquetes, geralmente em duplas, mas enfim, esquetes curtos, e críticos, ao mesmo tempo cômicos. É um pouco nessa faixa que ela surge digamos, esquetes cômicos são, enfim, um gênero eterno, assim, né? Eu acho que nunca chegou a sair de cena, nem vai, não é que começou em algum momento, enfim, ele sempre existiu, né? Então não é novo, né? Não é um formato novo. O Terça Insana. Não, é um formato, enfim, é um formato cômico que vem, nossa, desde sempre no teatro, mas, enfim, pode, sei lá, as raízes talvez possam ser buscadas no music hall, no teatro de variedades, de 2 séculos atrás. E você acha que é válido esse modelo de teatro? Completamente, é um gênero teatral. Seria a mesma coisa que perguntar se o teatro é válido. Eu considero que sim. Aham. E como você caracteriza eles? Você acredita que eles fazem parte do teatro de revista? Quais são os... Então, o teatro de revista também tinha isso, tinha esses quadros. O teatro de revista hoje em dia praticamente não existe mais, né? Quando eu cheguei em São Paulo, mais ou menos nessa época, começo dos anos 80, virados dos anos 80, ainda existia teatro de revista aqui em São Paulo. Eu me lembro de ter ido no centro, um daqueles teatros da Rua Aurora, antigamente, quando a Rua Aurora ainda... Enfim, já havia, por exemplo, no teatro de revista Sobrevivente ali, ainda havia... já havia striptease, por exemplo, mas entre um striptease e outro, que eram coisas absolutamente ingênuas, né? Praticamente não aparecia nada, enfim, era uma coisa cômica ali, mas no intervalo havia o que se chama, e que é algo muito característico do teatro de revista, do teatro de variedades, que eram os números de cortina. Os números de cortina são basicamente, enfim, esquetes de stand-up, né? E qual a ligação? Tipo, quais são os aspectos que o Terça Insana traz do teatro de revista, por exemplo? Isso, são esquetes cômicos dentro enfim, você também encontrava dentro do teatro de revista. E o teatro de revista ali... Inclusive música, né? Que tem até. Eu pelo menos já vi algumas edições do Terça Insana com música, né? E, Musical. e a crítica também? Também tinha no teatro de revista? Tinha, era bastante político. O teatro de revista no Brasil, ele era muito, na verdade, governista. Ele era muito pró-Getúlio Vargas, muito, enfim, no auge dele, anos 50, anos 40, ele era muito governista, muito pró-Getúlio, que era, enfim, a favor do povo, aquela coisa toda, mas, enfim, era nacionalista, mas mais a favor do governo do que qualquer coisa. Mas ele era político, sim. E em que esse modelo de espetáculo contribui para a sociedade? A comédia enfim, o gênero teatral por excelência para a crítica social, né? Então, ele contribui no sentido crítico, assim, desde Aristófanes, né? Ele é, enfim, uma espécie de grilo falante, digamos, da sociedade, porque o bobo da corte, o comediante,
Ele tem uma espécie de licença social para poder falar além do aceitável se você falasse seriamente. Então, se você for ver hoje em dia, sei lá, no jornalismo americano, por exemplo, o grande jornalismo americano, o jornalismo crítico mais interessante hoje na televisão americana é o Daily Show, que é um comediante, não é exatamente jornalismo, mas é muito crítico e é muito interessante. É muito, enfim, importante para a sociedade ter o bobo da corte que vai no rei e fala assim, você é um palhaço. E pode falar. E já enganchando, aproveitando o gancho que você falou, você acha que o humor tem limites? Enfim, obviamente eu acho que tudo na vida tem limites. Eu acho que você não pode usar o poder que a liberdade te dá para destruir a própria liberdade. Então, se você... tudo na vida exige medida, né? Você não pode chegar para uma pessoa e bater nela, você não pode chegar numa pessoa e humilhá-la. Algo que está acontecendo hoje no humor brasileiro, que eu acho particularmente digno de censura, não censura de proibição, mas digno de crítica, enfim, usa-se a liberdade, o poder do humor para atacar quem é indefeso. Isso, para mim, não é só... obviamente, você tem que ter o direito de fazer isso também. Não tem que ter nenhum tipo de veto a nada. Do ponto de vista de expressão, a liberdade de expressão tem que ser extrema. Agora, é muita covardia, né? É muita covardia. Se você usa o poder para bater em gente fraca, eu acho, enfim, muito ruim. E você acredita que... Mas eu sou a favor da liberdade de expressão completa. Mesmo essas pessoas que são covardes, canalhas, etc., têm que ter direito de fazer isso. Fazer o quê? E você acredita que o Terça Insana humilha as pessoas? Ou... Não é o Terça Insana que eu estava falando. É a cena stand-up aqui em São Paulo que desandou muito, né? E como você caracteriza? Qual a diferença do Terça Insana e do stand-up? Há alguma diferença? A diferença básica é simples, né? O stand-up, em princípio, é a pessoa falando em nome próprio. Quer dizer, o stand-up sobe lá e é a pessoa, aquela pessoa física que está ali falando. O Terça Insana segue uma linha que é mais de... você faz um personagem. Então, não é... Enfim, não é uma diferença tão grande, porque no fundo é tudo uma mentira. Teatro é uma mentira. Você sobe lá, você finge que é você falando, mas não é você falando, é uma projeção sua, é um personagem de você que você mesmo criou. Então, e muitas vezes o teatro com um personagem, ele é mais verdadeiro do que você fazendo de conta que é você mesmo. Mas essa é a diferença básica, enfim, você fala em nome próprio ou não. É sempre bom lembrar, tem uma coisa interessante sobre o stand-up que é importante falar. O stand-up no Brasil existe há décadas, mas nunca nem tinha esse nome. Você tinha, sei lá, Silveira Sampaio nos anos 50, Jô Soares, Chico Anísio nos anos 60, 70, você tinha muita coisa. Agora, ele explodiu de 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, no entorno do Terça Insana. É isso que eu acho muito curioso. A primeira vez que eu vi Rafinha Bastos, Marcelo Mansfield, Danilo Gentili, aliás, os três na mesma noite, assim, foi num bar que fica 2 quarteirões do Avenida, onde o Terça Insana vivia o auge de público ali. Então, a cena stand-up nasceu, curiosamente, à sombra do Terça Insana. O que eu acho que a Grace, de certa maneira, ela é a papisa dessa nova cena cômica aí. E tem um terceiro gênero que vocês esquecem um pouco, todo mundo esquece, na verdade, que também é importante, que é que surgiu e cresceu de 10, pouco mais anos para cá, que é a cena do improviso. Que foi muito forte mais no Rio do que em São Paulo, mas, enfim, ela existe também, e que deu, por exemplo, tem um espetáculo chamado Zenas Improvisadas, que reúne 4, que é uma espécie de Terça Insana do Rio, só que basicamente para improvisação, inclusive musical. Enfim, 3 deles, acho que todos eles se tornaram mais ou menos conhecidos, e hoje até muita gente acha que eles vieram do stand-up. É o Marcelo Adnet,
o Gregório do Vivier, o Rafael Queiroga e o Fernando Caruso. São 4 grandes comediantes da cena contemporânea, mas que não vieram nem do esquema de sketch do Terça Insana, nem do stand-up. Eles vieram do improviso, que é um terceiro gênero, que é um gênero também muito forte. E que também explodiu 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás. O Zenas Improvisados está fazendo 10 anos esse ano, por isso que eu lembrei. Assim, a gente percebe que o Terça Insana já, no começo ele foi o auge, teve o auge dele. Hoje em dia o alcance é um pouco menor. Você acha que está desgastado o humor deles? Não, não é que está desgastado. Enfim, é um espetáculo, ele é um espetáculo. Os sketches muitas vezes são repetidos, embora eles tentassem reproduzir todo ano. Agora, nada é eterno. Quer dizer, outro dia Júlio Hungria, o cara que cobre jornalismo, me perguntou, enfim, será que não é uma coisa, para falar de jornalismo, como Greenwald, Wikileaks, eles tiveram uma explosão, mas eles não têm um modelo de negócio, como é que eles vão sobreviver? É a famosa frase, o famoso verso do David Bowie, entendeu? Nós podemos ser heróis por um dia, não tem nada de errado nisso. Terça Insana, ele pode ser sensacional por um dia. Não precisa ser para sempre, entendeu? Não tem nada de especial. Por que ele tem que ficar em cartaz 40 anos como a Ratoeira em Londres? Entendeu? Que nem virou um negócio de turista, né? Então não tem graça. Quer dizer, não há um fracasso do Terça Insana, ou da Grace, na verdade, partir para outra. Terça Insana foi uma fase da Grace que, na verdade, vinha de antes e vai continuar depois porque ela é uma grande artista. Você acredita que o uso de personas minimiza o peso da crítica? Não, pelo contrário, como eu estava falando, né? Personas quer dizer um personagem, né? Uma máscara, né? Que é enfim, o teatro ele tem por característica uma máscara, e o stand-up supostamente, só para dar outro exemplo, mesmo o improviso, ele não usa máscaras, ele é a própria pessoa. Agora é uma mentira, né? É uma mentira que, enfim, como qualquer outra no teatro. Você sobe num palco, você tem um público, você está fazendo um personagem. Ainda que você chame esse personagem pelo seu nome. É um personagem. E quais são os... Existem até estudos sobre isso que são interessantes. Só para, desculpa me alongar, mas é uma coisa interessante porque é uma discussão sobre a própria internet, redes sociais. Qual que é o limite de saber que as pessoas são suas amigas e a partir de qual limite de pessoas o que supostamente são seus amigos, na verdade se tornam sua plateia? Existem estudos sobre isso. Tem gente que fala que é 50, tem gente que fala que é 12. Existem estudos estatísticos de sociedades de macacos, estudos científicos para mostrar qual que é o limite, qual que é o... Enfim, você tem lá, sei lá, 400, 500 seguidores no Facebook ou no Twitter. São amigos? Não são amigos, são plateia. Então, se são plateia, você se torna necessariamente um personagem. Por mais que você diga que aquele personagem tem seu nome. Porque você passa a fazer um espetáculo. Você não tem uma interação realmente com 500 pessoas. Não é possível. Você só tem uma interação e só tem amigos, ou seja, uma relação de amizade real, humana, com um número limitado de pessoas, porque é próprio do ser humano. Enfim, só um registro. Isso é discussão sobre a sociedade do espetáculo, que é uma interconexão entre comunicação e teatro. Desculpa. Não, ótimo, muito legal. Você já disse alguns diferenciais, mas só para ficar claro no vídeo, assim, até facilitar a edição. Quais são os diferenciais do Terça Insana? Aquilo que torna o Terça Insana... Especial. O que torna o Terça Insana mais marcante para mim sempre foi a Grace, né? E o fato de que ela consegue identificar em outros artistas aquelas qualidades que são, eu acho. A capacidade cômica, crítica, quer dizer, não é que a pessoa faz piada e faz as pessoas rirem, ela faz piada e faz as pessoas pensarem ou ficarem... Então você tem muitos sketches no Terça Insana que te incomodam, porque eles são feitos para isso.
A Grace, ela tem na personalidade dela isso muito forte. Ela é uma pessoa crítica o tempo inteiro. Ela é muito engraçada e ao mesmo tempo é muito crítica. E ela tem essa capacidade de identificar isso em outras. O grande nome só para voltar na história do stand-up, o grande nome do stand-up, o nome pioneiro do stand-up no Brasil é o Marcelo Mansfield. Marcelo Mansfield saiu do Terça Insana. Ele começou no Terça Insana, acho que ele está nos primeirinhos lá com a Grace. E daí ele saiu, porque ele já vinha dos Estados Unidos, já tinha experiência com stand-up, resolveu fazer stand-up e foi fazer stand-up. Agora, eles juntos, quer dizer, a Grace tinha essa capacidade, na verdade eu não sei também a história do Terça Insana, talvez eles tenham criado juntos, talvez o Marcelo Mansfield tenha feito o nome até, sei lá. Mas enfim, ela tem essa capacidade de identificar isso nas pessoas, ela identificou isso nesses 12, 13 anos, né, em muitos outros cômicos. Essa capacidade de identificar e até estimular, digamos, a capacidade crítica, né? O talento crítico ali. Legal. Bom, já tô falando das... Quais são os pontos negativos do Terça Insana? É difícil dizer assim, talvez... Você ia falar mal do gênero, né? Eu não tenho muita... Obviamente, houve momentos em que ele se tornou... Eu me lembro de entrar no Terça Insana e tem a sensação de mofo, entendeu? Do teatro. É como se ele tivesse há muito tempo em cartaz ou tanto tempo naquele lugar que se tornava... apesar de os sketches mudar e tal... se tornava algo, para mim, já passei, né? Já cansado ali. Teve momentos em que eu senti isso sim, mas, enfim, o gênero em si, ou mesmo os sketches, obviamente já havia sketches bons, havia sketches ruins, como desde o começo sempre teve, como sempre vai ter, né? Você tem qualidades e, enfim. Então você acha que está na hora deles se reinventarem? Eu não acho, não. Eu não tenho capacidade de... assim, um dos problemas que eu vejo sempre em crítica é você fazer exercício de futurologia. O que vai definir é o talento, a capacidade criativa ali. Se ela conseguir recriar no próprio gênero, com o próprio nome, daquele mesmo jeito, uma coisa que você vai assistir e tenha frescor, tenha... Então... Mas eu vou falar assim, não, tem que mudar. Mas daí ela vai lá e faz uma coisa sensacional, eu estou fazendo exercício de futurologia à toa, porque o que vence é sempre o talento. O teatro é o ambiente mais cruel que existe, porque é a criatividade. Se você não demonstra, se você não mostra talento, você vai ser massacrado, porque, enfim, é um ambiente cruel. Agora, talento ali não falta. Se ela arrumar forças e erguer e quiser fazer desse gênero, eu sinceramente acho que o talento é inato nela e ela vai fazer, seja lá com que nome for, uma coisa de qualidade. Falando um pouco sociologicamente, né? Você acha que o Brasil é o país da piada pronta? Enfim, o Simão prova isso, acho que todo dia, né? Mas, obviamente, não é só o Brasil, né? O Brasil não é muito diferente de qualquer outro país. Qualquer lugar que você vai encontrar, enfim, uma piada. O Brasil é piada pronta, mas qualquer outro país é o país da piada pronta. Não é algo específico nosso, não. E acho que, sei lá, para finalizar, o nosso trabalho a gente vai tentar relacionar o Terça Insana, as cartas do Terça Insana com a sociedade paulistana, mais especificamente. Uhum. Você acha que tem relação? Como essa relação é feita? Enfim, o humor da Grace e do Terça Insana é um humor mais intelectualizado para um público mais preparado. É quase que um humor universitário, digamos assim, que é uma coisa típica da Vila Madalena, de Pinheiros, uma coisa mais nessa faixa, assim. Então, desse ponto de vista, ele pode ser entendido como uma coisa paulistana. Além do que eu me lembre, todo mundo que passava ali parecia ter sotaque paulistano. Mas não os temas nunca foram muito fechados em São Paulo e, acredito eu, é um gênero bastante amplo, assim, não é uma coisa restrita a São Paulo. Mas talvez, de fato, ele, assim como o improviso ele acabou
sendo marcado mais no Rio de Janeiro, o Terça Insana tenha gerado uma cena específica paulistana. Bom, você se vê em alguma das esquetes do Terça Insana? Direto, assim, né? É bem, enfim, são geralmente esquetes do cotidiano, né? Então ou você conhece ou você se identifica com aqueles personagens. Então é bastante comum, assim. Quase os que funcionam, né? São muito, assim. E você acha que a sociedade em si se vê muito nas esquetes dele? Acho que a gente sempre deve lembrar que são, como você falou, 13 anos de esquete. Deve ser, sei lá, centenas de esquetes. Eu me lembro que eles faziam uns 10 por ano, né? Sei lá, dezenas, mais de 100 a essa altura. Então, havia aqueles que, enfim, refletiam melhor a sociedade, espelhavam melhor, e outros que menos, mas de maneira geral, sim, né? Você quer mais alguma pergunta? Bom, só para finalizar, Claro. você pode definir o Terça Insana em uma frase ou em 3 palavras, assim? 2 palavras, Grace Insana. O que sobe ao palco é a insanidade da Grace. Isso é tão evidente, eu acho. Ela que coloca lá. E você acha isso uma vantagem, uma qualidade? Eu acho, a coisa crítica, na verdade, é essa capacidade que a Grace tem de ir até a ponta do precipício e ficar lá, ó, eu vou pular e vou levar todo mundo junto. Ela é insana, é ela, entendeu? Bacana.